Free DC, Free DC, Free DC. O som parecia não ter fim, um eco coletivo que atravessava as arquibancadas do Audi Field como uma corrente elétrica. Não era apenas um coro de torcedores em um jogo de futebol feminino. Não era apenas um momento espontâneo de catarse. Era um grito político, um clamor por liberdade, um recado lançado ao mundo inteiro a partir da capital dos Estados Unidos da América. O estádio inteiro parecia tremer sob a força de milhares de vozes que não pediam um gol, mas sim a libertação de uma cidade que se recusa a ajoelhar-se diante de um projeto autoritário. Quantos estádios já foram palco de revoluções simbólicas? Quantas vezes o esporte serviu de disfarce para uma batalha política? Naquela noite em Washington, não havia dúvidas. Cada verso do coro era um golpe direto contra Donald Trump, contra a sua pretensão de transformar a democracia em ornamento e o poder em propriedade. O que faz um público diverso, reunido em um jogo aparentemente banal, de repente erguer uma só voz contra um governante? O que leva homens, mulheres e famílias inteiras a trocarem cânticos esportivos por palavras de ordem? Não era propaganda organizada, não havia microfones oficiais, não havia cartazes distribuídos por campanhas políticas. Era um impulso orgânico, visceral, como se o corpo coletivo da cidade tivesse encontrado ali a brecha perfeita para se manifestar. E o alvo era claro: o homem que, longe dali, voltava de uma viagem humilhante ao Alasca, tentando vender ao mundo a imagem de força, mas trazendo consigo apenas a marca da submissão. O contraste não poderia ser mais cruel. De um lado, Donald Trump sobrevoava o território americano em um avião presidencial, derrotado após mais uma reunião com Vladimir Putin, que expôs sua fragilidade e sua incapacidade de defender os interesses do país. Do outro, dentro de um estádio, cidadãos comuns gritavam pela liberdade de sua cidade, mostrando que o poder real não está na pompa dos encontros diplomáticos, mas na coragem das pessoas que se recusam a ceder. Quem parecia governar de fato? O presidente que voltava cabisbaixo de um fracasso internacional ou o povo que transformava um evento esportivo em trincheira simbólica contra o fascismo? Imagine o que passava pela mente de alguém sentado nas cadeiras superiores do Audi Field. Talvez um jovem estudante cansado de ver notícias diárias de autoritarismo e violência política, de repente percebendo que não estava sozinho. Talvez uma trabalhadora que sempre acreditou que sua voz não faria diferença, mas que naquele instante sentiu o poder de gritar junto, de se fundir em uma massa que desafiava diretamente o poder central. Cada garganta parecia um estilhaço contra a muralha do medo. Cada repetição do Free DC era uma afirmação de que Washington não pertence a um homem, por mais que ele se declare acima das leis. E o que mais incomoda um autoritário, se não a recusa coletiva em se curvar? É curioso como a história se desenha em detalhes aparentemente pequenos. Trump pode ter acreditado que as manchetes do dia seguinte girariam em torno de sua reunião com Putin, da encenação diplomática, das fotos oficiais cuidadosamente montadas para transmitir autoridade. No entanto, a imagem que atravessou as redes sociais e os noticiários foi outra. Milhares de cidadãos cantando em uníssono pela libertação de sua cidade. Um governante que tenta se erguer como símbolo de poder absoluto, de repente, é derrubado por vozes populares que não precisam de palácios, nem de discursos, nem de títulos, apenas de coragem. Mas o que realmente significa libertar Washington? Libertar de quê? A capital sempre foi um espaço de disputas políticas, sempre viveu entre pressões federais e desejos locais. Contudo, sob Trump, essa tensão assumiu outra forma. Ele queria transformar a cidade em vitrine de sua autoridade, sufocar a autonomia de seus representantes, dobrar a polícia local às suas ordens, governar não como presidente eleito, mas como dono. Free DC
Não era apenas um protesto contra uma medida específica. Era um grito contra a lógica inteira de um regime que tenta se infiltrar em cada esquina, em cada instituição, em cada vida. Era a afirmação de que nem mesmo a capital da democracia pode ser sequestrada por um projeto autoritário. E havia ainda algo de profundamente simbólico naquele momento. Pense em um país marcado pela polarização, onde famílias brigam por política em jantares, onde amigos se afastam por divergências ideológicas, um estádio inteiro encontrou uma só voz. Quem já esteve em um jogo sabe como é difícil unificar uma multidão. Uns querem cantar pelo time, outros estão distraídos, outros preferem o silêncio. Mas ali não houve divisão. Todos se levantaram contra um só inimigo comum. Não era sobre partidos, não era sobre ideologias fragmentadas. Era sobre liberdade, era sobre dignidade, era sobre a recusa em viver sob um governo que se alimenta da humilhação nacional. E, no entanto, paira uma pergunta: até onde vai esse grito? Ele é suficiente para mudar algo? Ele ecoa apenas dentro do estádio ou se espalha pelas ruas, pelas casas, pelos escritórios, pelas instituições? A história está repleta de momentos em que multidões se ergueram e depois se calaram, engolidas pelo cansaço ou pela repressão. A força daquele coro dependerá de sua capacidade de ultrapassar os muros do estádio, de transformar-se em ação política, em organização, em resistência concreta. Caso contrário, será apenas lembrança de uma noite especial. Mas naquele instante, ninguém pensava no amanhã. Naquele instante, o grito era real, vivo e feria como uma lança. Trump, por sua vez, ainda no ar, talvez tenha sido informado do episódio. É possível imaginá-lo, irritado, refém de seu próprio ego, recusando-se a admitir que uma multidão de cidadãos comuns pudesse roubar-lhe o protagonismo. É possível imaginá-lo tentando transformar a situação em piada, como faz sempre que é confrontado, apenas alguns manifestantes. Apenas exagero da mídia. Mas a imagem estava registrada. O vídeo estava circulando. E, mais uma vez, ficava claro que não importa quantos tapetes vermelhos sejam estendidos, não importa quantos generais se alinhem ao seu lado. A fraqueza de um líder autoritário é sempre exposta quando o povo descobre sua própria voz. E você, espectador, que escuta esse relato agora, consegue sentir o peso desse momento? Consegue imaginar na espinha de cada membro do governo ao perceber que o controle absoluto não passa de ilusão? Um estádio inteiro gritando pela liberdade da capital não é apenas notícia, é presságio. É prenúncio de algo maior, de uma resistência que pode se multiplicar, de um levante simbólico que anuncia o colapso da narrativa de força construída com base em medo e propaganda. Se até em um jogo de futebol a farsa desmorona, o que não acontecerá quando as ruas inteiras decidirem levantar-se? A noite no Audi Field não foi apenas sobre esporte. Foi sobre política em sua forma mais crua. Foi sobre cidadania em estado puro. Foi sobre a linha tênue que separa a submissão da revolta. E foi sobre a escolha de um povo que, mesmo acuado, mesmo ameaçado, decidiu gritar por sua liberdade. Esse grito, por mais simples que pareça, pode ser o início de algo que nenhum tapete vermelho e nenhum encontro diplomático será capaz de deter. O estádio falou. A cidade respondeu. E agora, a pergunta que fica é: até onde esse coro será ouvido? O que significa para um povo ver seu presidente tratado como subalterno? Como reagir ao perceber que, diante de um dos maiores adversários históricos da nação, o chefe de Estado não ergue a voz, não impõe limites, não defende princípios? Não é preciso ser especialista em geopolítica para sentir o incômodo visceral dessas imagens. Qualquer cidadão comum, ao assistir, reconhece ali a essência da humilhação, o abandono da dignidade em troca de uma ilusão de amizade.
Para muitos, era como ver o pai da família, que deveria ser firme, chegar em casa derrotado, sem coragem de dizer a verdade, sem força para enfrentar os problemas. E o pior, ainda tentando disfarçar o vexame como se fosse vitória. A cena se torna ainda mais dolorosa quando comparada com episódios do cotidiano. Pense em alguém que já confiou demais em um chefe, em um sócio ou até em um parceiro de vida, apenas para descobrir, no momento crucial, que aquela pessoa não tinha coragem de sustentar a palavra. Pessoas de 30, 40, 50 anos conhecem bem essa sensação, a de ser traído pela fraqueza de quem deveria proteger, guiar, sustentar. É uma memória que atravessa gerações. Ver alguém que se dizia forte recuar diante da primeira pressão real. A diferença, no caso, é que essa fraqueza não afetava apenas uma família ou uma empresa. Afetava a posição internacional de todo um país. O episódio ganhou ainda mais peso pelo simbolismo escolhido por Putin. Enquanto Trump tentava exibir poder nas palavras, Putin vestia um uniforme histórico da União Soviética, como quem joga sal em ferida aberta. Não era apenas provocação. Era uma declaração de que o passado de confronto, de imperialismo e de disputa de hegemonia ainda vive no presente. Era como se dissesse: vocês podem esquecer, podem se distrair com alianças, mas nós nunca deixamos de lutar pela dominação. E o que fez Trump diante desse gesto? Sorriu, elogiou, buscou proximidade. Mais uma vez, o homem que prometia fazer da América um gigante dobrou-se diante do símbolo que deveria confrontar. Essa submissão ficou clara também no cerimonial militar. Trump ordenou que soldados americanos, homens e mulheres que juraram defender a nação contra qualquer ameaça estrangeira, ajoelhassem-se para estender o tapete vermelho ao líder russo. O contraste era grotesco. As mesmas forças armadas que existem para proteger o país de ameaças, como Putin, foram transformadas em adereços de espetáculo para agradar justamente o inimigo. E quem assistia a essa cena perguntava-se: que mensagem isso transmite? Que tipo de comandante-chefe transforma seus protetores em servos de um adversário declarado? É impossível assistir a esse teatro sem sentir um nó na garganta. Muitos pais e mães que passaram a vida inteira ensinando seus filhos sobre honra e respeito sentiram-se violentados ao ver soldados de uniforme, símbolo de disciplina e sacrifício, colocados de joelhos em nome da vaidade de um homem. Não se trata apenas de política externa. Trata-se de identidade, de valores que moldaram a ideia de pátria para gerações inteiras. Para quem viveu a Guerra Fria, essa cena parecia um pesadelo. O inimigo de outrora agora sendo tratado como soberano dentro da própria casa. E havia ainda outro detalhe que não passou despercebido: o estado físico e emocional de Trump. Ao caminhar pelo tapete vermelho, seus passos eram erráticos, hesitantes, como se o corpo não acompanhasse a encenação. Para muitos, parecia um reflexo da própria mente desorientada, incapaz de seguir uma linha reta. E quando se observava a delegação que o acompanhava, o cenário era ainda mais revelador. Rosto após rosto, carregava sinais de tensão e olhares perdidos. Era como se todos tivessem consciência de que estavam participando de uma derrota, mas fossem obrigados a aplaudir como se fosse triunfo. A dissonância era insuportável. Essa imagem dialoga com a vida de quem já experimentou a frustração de seguir um líder incompetente. Quantos trabalhadores já não estiveram em empresas onde, em vez de coragem, encontraram covardia na chefia? Quantos cidadãos não votaram em candidatos que, uma vez eleitos, preferiram a bajulação externa à defesa interna? Para homens e mulheres maduros, a cena de Trump e Putin é mais do que política. É memória de decepções pessoais. É a lembrança de confiar em quem não merecia confiança.
É o eco de todas as vezes em que alguém forte apenas na fala se revelou frágil na ação. E, no entanto, há algo de revelador nesse constrangimento. Ele mostra que a verdade sempre encontra caminho para se expor. Não importa quantos discursos sejam preparados, quantos assessores orientem falas, quantas câmeras sejam posicionadas em ângulos favoráveis. No instante em que dois líderes se encontram frente a frente, a hierarquia real emerge. E naquele encontro, Putin dominava. Trump cedia. A balança estava desequilibrada não porque a Rússia se tornou repentinamente mais poderosa, mas porque o presidente americano se recusava a assumir o peso de seu papel. Quantas vezes já vimos, no cotidiano, pessoas evitarem confronto para manter aparência de paz, apenas para perceber depois que essa omissão custou caro? Seja em famílias, em empresas ou em comunidades, a recusa de enfrentar o problema só o fortalece. Trump fez exatamente isso. Escolheu a omissão, escolheu o sorriso artificial, escolheu a servidão em nome de uma amizade ilusória. O resultado foi imediato. Putin ganhou tempo, ganhou propaganda, ganhou moral. E o país, mais uma vez, perdeu dignidade. Esse momento não será lembrado apenas como um encontro diplomático fracassado. Será lembrado como o retrato de uma era em que a democracia se viu ameaçada não por inimigos externos, mas pela fraqueza interna de quem deveria protegê-la. E talvez seja essa a lição mais dura para todos nós em 2025. Muitas vezes, o perigo não vem de fora, mas de dentro, daquilo que aceitamos, daquilo que deixamos passar, daquilo que normalizamos. Trump não foi derrotado por Putin apenas naquela sala. Ele foi derrotado por si mesmo, por sua incapacidade de compreender que liderança não é bajulação, não é espetáculo, não é vaidade. Liderança é coragem, é resistência, é defender valores mesmo quando custa caro. E para entender como chegamos até aqui, é necessário olhar além do momento. Não basta analisar apenas o encontro, nem apenas os meses recentes. É preciso compreender as trajetórias desses líderes desde o início, desde a juventude, quando suas obsessões, suas estratégias e suas contradições começaram a se formar. Trump não nasceu submisso. Ele construiu essa persona ao longo de décadas, marcada por ilusões de grandeza e pela busca incessante de validação externa. Da mesma forma, Putin não surgiu como figura dominante por acaso. Sua formação, seu passado na inteligência russa, sua visão imperial já estavam gravados em sua história pessoal. É por isso que criamos um e-book especial sobre as biografias de presidentes que moldam o cenário global, como Donald Trump e Xi Jinping. Entender quem eles foram é essencial para compreender os acontecimentos de hoje e para antecipar os desdobramentos de amanhã. O material está disponível no comentário fixado. As imagens corriam as telas de celulares em todo o mundo. Muitos que assistiam em cafés, no trabalho ou em casa, percebiam algo que ia além da política. Quantos ali já tinham visto um parente começar a perder firmeza nos gestos, a esquecer caminhos, a exibir lapsos que revelavam a fragilidade do tempo? Era impossível não conectar aquela marcha irregular com experiências pessoais. O que significa quando o homem mais poderoso do planeta se mostra incapaz de sustentar a própria postura? A dúvida crescia, não como ataque partidário, mas como angústia coletiva. Quem está no comando de fato quando o presidente não consegue caminhar em linha reta? O olhar perdido, em alguns momentos, lembrava alguém que tenta se situar em um espaço que já não reconhece. As câmeras mostraram o momento em que Trump parecia confuso diante do tapete vermelho, mudando de direção, zigue-zagueando como se não tivesse clareza sobre onde deveria estar. Não era apenas a coreografia de uma cerimônia mal ensaiada. Era um retrato vivo de desorientação. E a pergunta surgia de imediato: se ele não consegue orientar os próprios passos,
Como poderia orientar o destino de uma nação inteira? Há detalhes que revelam mais do que discursos inteiros. O rosto pálido, os lábios pressionados, a respiração pesada. Observadores notaram como, após a reunião, a cor desaparecera de suas bochechas. Ao lado, assessores exibiam expressões tensas, incapazes de mascarar o mal-estar. Uma delegação que deveria sair altiva parecia derrotada. Você já esteve em uma situação em que, ao entrar em uma sala, sentiu imediatamente a atmosfera pesada, como se todos ali soubessem de um fracasso que ninguém ousava nomear? Foi exatamente esse o sentimento transmitido pelas imagens. Mas até que ponto o corpo de um presidente é apenas o corpo de um homem? Até que ponto sua saúde, sua energia, sua presença física influenciam diretamente a percepção de um país inteiro? O corpo de Trump, fragilizado, tornou-se metáfora de sua presidência. Instável, errática, oscilando entre momentos de euforia teatral e quedas abruptas de vitalidade. E se essa metáfora se prolongar, o que ela diz sobre o futuro? Houve quem tentasse minimizar. Porta-vozes repetiam que tudo não passava de exaustão após longas viagens. Outros garantiam que os vídeos estavam sendo manipulados por opositores. Mas qualquer pessoa que já cuidou de um idoso com problemas cognitivos, qualquer um que já observou mudanças súbitas no comportamento de alguém próximo, sabe identificar sinais de declínio. Não é preciso diploma em medicina para reconhecer que algo estava errado. E essa percepção coletiva não pode ser facilmente abafada por justificativas oficiais. Ao mesmo tempo, crescia a contradição. Enquanto Trump se mostrava enfraquecido, continuava a falar como se fosse o centro da força mundial. Em entrevistas dizia-se, em plena forma, capaz de derrotar qualquer adversário. Esse contraste entre imagem e realidade tornava-se cada vez mais gritante. Você já ouviu alguém afirmar convicções que não correspondiam àquilo que seus olhos viam? Já presenciou um colega de trabalho ou um chefe insistir em vitórias inexistentes enquanto todos sabiam que os resultados eram desastrosos? Esse descolamento entre discurso e verdade corrói qualquer relação de confiança e, em escala global, corrói a imagem de uma nação. O mais perturbador era o riso de Putin, registrado quando deixava a reunião. Enquanto Trump exibia semblante cansado, o ditador russo ria discretamente dentro da limusine. Para muitos, foi o momento mais simbólico de todos. De um lado, um governante derrotado, do outro, um inimigo fortalecido, zombando da fragilidade alheia. Não é essa uma das experiências mais cruéis que um ser humano pode viver? Ver sua própria fraqueza transformada em entretenimento para o outro. E se isso dói em relações pessoais, imagine em escala internacional. A cada nova análise, ficava mais evidente que não se tratava apenas de política externa ou de geopolítica. Tratava-se de dignidade. Trump não havia perdido apenas um embate com Putin. Ele havia perdido a chance de demonstrar liderança, havia perdido a confiança de seus aliados e havia, sobretudo, perdido a capacidade de sustentar a própria imagem perante o povo. Quando um líder se mostra frágil a esse ponto, o que acontece com aqueles que acreditaram nele? O que acontece com os que ainda tentam justificar cada gesto, cada recuo, cada fraqueza? Há algo de profundamente humano nessa situação, e talvez seja isso que mais provoque, porque cada pessoa já experimentou a queda de um ídolo, já testemunhou o colapso de alguém que parecia inabalável, seja um político, seja um parente, seja uma figura de autoridade. Quando essa queda acontece, há sempre um vazio que nos força a refletir sobre o quanto depositamos em figuras que nunca foram capazes de sustentar nossas expectativas. Trump tornou-se exatamente isso, o espelho das nossas ilusões sobre força, sobre poder, sobre estabilidade. O encontro com Putin, que deveria consolidar a imagem de força, revelou exatamente o contrário.
O tapete vermelho estendido, os soldados ajoelhados, a cerimônia carregada de simbolismos autoritários não foram suficientes para disfarçar a verdade. Trump estava derrotado por dentro. A encenação externa não corresponde mais à realidade interna. E quando essa distância se torna grande demais, a queda deixa de ser hipótese e passa a ser questão de tempo. O retrato que ficou desse episódio não é apenas político, mas existencial. É a lembrança de que nenhum poder resiste à corrosão da mentira. É a prova de que lideranças construídas em vaidade desmoronam quando confrontadas pela realidade. É o aviso de que, se não aprendermos a enxergar além das palavras, continuaremos reféns de líderes que não conseguem sustentar nem os próprios passos. É por isso que esta reflexão precisa continuar. Não basta assistir de longe, como espectadores passivos de um espetáculo de decadência. É preciso questionar, analisar, discutir. É preciso transformar indignação em ação. Se você chegou até aqui, convido você a se unir a essa conversa, a fortalecer esta comunidade que não aceita viver ajoelhada diante da mentira. Inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe suas reflexões nos comentários. Sua voz é necessária, sua participação é fundamental, porque só juntos poderemos enfrentar e expor as fragilidades de quem insiste em se proclamar invencível. A cada frase, Trump parecia mergulhar mais fundo em sua própria narrativa, como se repetir mentiras pudesse torná-las aceitáveis. Muitos que o escutavam em seus lares sentiam a mesma sensação que já haviam experimentado em outras situações da vida. Ouvir alguém insistir em versões que todos sabem falsas. Quantas vezes, dentro de uma família ou no ambiente de trabalho, não surgem pessoas incapazes de admitir erros, que preferem distorcer fatos a encarar falhas? A dor que isso causa é íntima, e ao ver o presidente agir assim, essa dor se expandia em escala nacional. A ironia se tornava insuportável quando Trump era lembrado de suas próprias promessas feitas dias antes. Ele havia garantido sanções imediatas se não houvesse avanços concretos. Jurara que deixaria a mesa caso o outro lado não recuasse. A bravata, reproduzida em discursos inflamados, havia servido para inflar expectativas. E agora, diante do fracasso, a resposta era um riso nervoso. Eu estava apenas brincando. Quantos já não ouviram essa desculpa depois de serem traídos? Quantos não sentiram na pele a covardia de alguém que recua e disfarça sob o pretexto da piada? O povo ouvia aquilo e sentia-se diminuído, como se fosse cúmplice involuntário de uma comédia mal escrita. O que mais chamava a atenção não era apenas o conteúdo das palavras, mas a falta de qualquer empatia nelas. Enquanto homens e mulheres na Ucrânia enterravam seus mortos, enquanto famílias inteiras choravam por filhos que nunca voltariam para casa, Trump falava em ótimo encontro, em grande amizade, em boa sintonia. Como conciliar essa indiferença com a responsabilidade de governar? E, no entanto, essa indiferença era recebida por parte de sua base com aplausos. Isso não era ainda mais perturbador? Como se explica que pessoas comuns, trabalhadores, que conhecem a dor da perda, que já sentiram o peso de escolhas erradas, aceitassem tamanha negação? Será que era cegueira? Será que era medo de admitir que depositaram fé em um homem que nunca pretendeu retribuir essa confiança? A idolatria, quando chega a esse ponto, não se torna também uma forma de autodestruição coletiva? As entrevistas posteriores se transformaram em labirintos de contradições. Em uma noite, Trump dizia que havia garantido a paz. Na manhã seguinte, insinuava que não havia prometido nada. Em outra ocasião, afirmava que já tinha uma estratégia irrefutável. Dias depois, negava ter mencionado planos. O que um cidadão comum deve fazer diante de tamanha oscilação? Em quem confiar quando a bússola gira sem parar, apontando em todas as direções?
Esse jogo de versões cria uma exaustão que consome a esperança. Talvez seja esse mesmo o objetivo: desgastar até que ninguém mais consiga distinguir mentira de verdade. E, no entanto, por trás dessa exaustão, nasce também a revolta. Pessoas que antes se calavam começam a se perguntar: até quando? Até quando assistiremos discursos que contradizem provas? Até quando aceitaremos que nossas vozes sejam tratadas como ruído diante da vaidade de um só homem? Cada pergunta cresce como semente de resistência. Trump continuava a falar de si mesmo como se fosse protagonista de um filme grandioso. Repetia frases sobre liderança, respeito e autoridade. Mas cada palavra soava como eco em sala deserta. O respeito não se constrói em autoelogios. A liderança não se impõe em monólogos. A autoridade não nasce do medo. A cada repetição, ficava mais evidente que o homem diante das câmeras falava apenas para si, preso em um espelho que refletia suas ilusões. E diante desse espelho, a nação inteira se via obrigada a confrontar uma pergunta inquietante: quantos ainda acreditam nesse reflexo? Em momentos como esse, a história ensina que a negação prolongada é o primeiro passo para a queda. Líderes que se recusam a encarar suas falhas tornam-se reféns delas. Governos que se sustentam em dissonâncias entre discurso e realidade acabam implodindo sob o peso de suas próprias contradições. O espetáculo de Trump diante das câmeras, portanto, não era apenas grotesco, era um prenúncio. Prenúncio de crises internas, prenúncio de rupturas, prenúncio de que a paciência de uma sociedade tem limites. E talvez a questão mais perturbadora seja esta: será que ele próprio acredita no que diz? Será que, ao repetir tantas vezes que venceu, que brilhou, que conduziu com maestria, ele se convence de sua própria fantasia? Ou será que, no fundo, sabe que está apenas comprando tempo, empurrando a verdade para um amanhã que já não pode ser contido? Essa dúvida não é apenas política, é existencial, porque mostra até que ponto um ser humano pode se perder dentro da própria mentira. A cada nova fala, a cada nova entrevista, ficava claro que o conflito não estava apenas entre nações, mas dentro de um só homem. Entre sua vaidade desmedida e sua incapacidade de corresponder à realidade. E quando o conflito maior de um governante é consigo mesmo, como pode um povo esperar estabilidade? Como pode uma sociedade inteira confiar seu destino a alguém que já não domina sequer a fronteira entre verdade e farsa? Uma das revelações mais perturbadoras veio à tona quando documentos internos mostraram que a SpaceX, empresa celebrada por seus foguetes e pela promessa de conquistar o espaço, praticamente não contribuía com impostos federais, apesar de viver sustentada por contratos públicos. Bilhões em recursos saíam dos cofres do Estado e alimentavam o prestígio de Elon Musk, mas o retorno para a sociedade era mínimo. Não se tratava apenas de números em uma planilha, era a demonstração de como o poder de Trump funcionava como ponte entre oligarcas e dinheiro público. Quantas famílias, em meio à crise, não lutavam para pagar contas básicas enquanto viam magnatas acumulando fortunas sem devolver nada ao país que os financiava? Nesse ponto da narrativa, cabe uma pausa. Pense nisso por um instante. Quantas vezes você já ouviu falar em corte de gastos ou aperto fiscal, justificado como necessário para equilibrar contas públicas? Agora, compare com o fato de que, ao mesmo tempo, empresas privadas recebiam injeções bilionárias e escapavam das mesmas obrigações cobradas de qualquer trabalhador comum. Não é esse contraste que corrói a confiança na política? Não é essa sensação de injustiça que faz tantos acreditarem que o sistema está montado apenas para proteger os mais ricos? Mas não era só a SpaceX. Outro escândalo surgiu
quando veio à tona que o governo gastava pelo menos 50 milhões de dólares em campanhas de relações públicas para limpar a imagem de figuras como Kristi Noem, política marcada por controvérsias e rejeição popular. Dinheiro dos contribuintes era desviado para criar anúncios, vídeos e peças publicitárias que buscavam reescrever a história de uma das governadoras mais contestadas da atualidade. O que significa quando o poder deixa de investir em escolas, hospitais ou estradas e prefere bancar a maquiagem de reputações arruinadas? Essa pergunta ecoava nas casas de cidadãos comuns, que sabiam o peso de cada centavo desperdiçado. E havia ainda um plano mais sombrio sendo gestado: a possibilidade de uma invasão militar no México sob o pretexto de combater cartéis. Documentos vazados indicavam que conselheiros próximos de Trump discutiam cenários de intervenção direta, desenhando mapas, estabelecendo alvos e tentando encontrar justificativas jurídicas para legitimar uma ofensiva sem precedentes. A retórica era de segurança, mas a lógica se assemelhava ao discurso de Putin sobre a desnazificação da Ucrânia. Seria esse o próximo passo de um governo que já havia provado ser incapaz de diferenciar poder legítimo de obsessão pessoal? O fantasma de uma guerra na fronteira deixava o ar pesado, como se o futuro estivesse sendo decidido em mesas fechadas sem qualquer voz popular. Essas revelações criavam fissuras também dentro da sociedade americana. Trabalhadores latinos relatavam sentir-se alvos diretos de campanhas financiadas pelo próprio governo, que utilizava imagens estigmatizantes para espalhar medo. Jovens ativistas denunciavam a manipulação emocional em propagandas que buscavam associar comunidades inteiras à criminalidade. E cada nova denúncia aumentava a percepção de que Trump não governava para o povo, mas para um círculo restrito de oligarcas e políticos que sabiam lucrar com a confusão. Em meio a tudo isso, outra sombra ressurgia: o caso Epstein. Tudo indicava que o governo estava empenhado em encobrir mais do que revelar. A coincidência enquanto Trump se curvava a Putin em público, protegidos de escândalos internos, continuavam intocados. Não parecia uma coincidência, mas parte de uma mesma engrenagem: proteger aliados, blindar ricos, transformar justiça em moeda de troca. E você que acompanha essa história já parou para pensar em como esses fios se entrelaçam? Bilhões de dólares desviados para corporações e campanhas de imagem, planos de guerra fabricados em gabinetes, arquivos de crimes sexuais enterrados. Não soa como uma rede? Não soa como a mesma lógica que tantas vezes vemos em microescala em nossas próprias vidas, quando poderosos locais se protegem entre si, enquanto a maioria enfrenta sozinha o peso das responsabilidades? A cada revelação, ficava mais evidente que Trump não era apenas cúmplice, era o elo indispensável desse sistema. Seu governo não funcionava como barreira, mas como canal, abrindo passagem para que oligarcas e criminosos políticos transitassem livremente entre esferas de poder. Enquanto se apresentava como inimigo das elites, era justamente a elas que servia. E talvez esse seja o retrato mais cruel. O líder que prometeu libertar o povo tornou-se peça fundamental de uma engrenagem que aprisiona ainda mais. Nesse ponto, muitos americanos começavam a sentir que algo estava se quebrando por dentro. Não era apenas a economia, não era apenas a política externa. Era a sensação de estar preso em um jogo manipulado onde a população nunca ganha. Trabalhadores cansados, professores sem recursos, enfermeiros exaustos, todos viam recursos escoando para magnatas e campanhas de propaganda, enquanto suas próprias necessidades eram ignoradas. E esse ressentimento não se dissolvia. Ele crescia e aguardava o momento certo para explodir. O quadro que se desenhava em 2025 não era de estabilidade, mas de tensão latente.
Trump ainda sorria nas câmeras, ainda negava problemas, ainda falava de vitórias inexistentes, mas a cada sorriso, mais documentos vazavam. A cada negação, mais vozes se levantavam. E a cada discurso vazio, mais cidadãos compreendiam que a verdadeira batalha não era apenas contra figuras externas, mas contra a lógica que permitia a sobrevivência desse sistema de privilégios. O gesto de Trump em defender Ghislaine Maxwell, cúmplice direta de Epstein, soou como soco no estômago para quem esperava justiça. Enquanto os sobreviventes da rede ainda lutavam para reconstruir suas vidas, o presidente aparecia em entrevistas dizendo desejar sorte à mulher acusada de recrutar e manipular meninas. Como explicar isso? Que tipo de governante olha para vítimas e volta os olhos para os algozes? Essa contradição não era apenas moral, era política. O silêncio cúmplice transformava o governo em participante indireto da violência. E o mais perturbador, ao blindar Maxwell, Trump também blindava a si próprio, como se o destino da cúmplice estivesse entrelaçado ao dele. A cada semana, novas pistas surgiam. Encontros em mansões afastadas, registros de voos em aviões particulares, mensagens interceptadas que indicavam conexões de Epstein com homens que ocupavam cargos estratégicos em bancos, corporações e governos. Mas sempre que a sombra da verdade parecia se aproximar, algo acontecia. Investigações paravam, juízes eram pressionados, documentos desapareciam. Quem tinha tanto interesse em manter esse segredo vivo? A rede parecia maior do que qualquer imaginação ousasse supor. Era uma teia que unia luxúria, dinheiro e poder em um pacto, e Trump estava no centro dessa teia, não como vítima, mas como guardião. O mais curioso é que, enquanto tentava se mostrar distante do caso, ele não conseguia esconder os sinais de proximidade. Antigas fotos circulavam em que aparecia sorridente ao lado de Epstein em festas privadas. Antigos depoimentos lembravam elogios que fizera ao amigo, descrevendo-o como alguém que gostava de mulheres jovens. Quando confrontado, Trump recuava, dizia que era apenas conhecido, apenas vizinho, apenas coincidência. Mas quem acredita em coincidências quando se trata de círculos fechados de poder? Quem acredita que festas luxuosas com convites seletivos acontecem por acaso? A desculpa da casualidade soava frágil demais, quase insultuosa para quem acompanhava a história de perto. Enquanto isso, John Bolton, ex-assessor de segurança nacional, soltava sua própria bomba. Descrevia Trump como exausto, derrotado e sem energia após reuniões delicadas. Palavras simples, mas carregadas de sentido. Porque se o presidente parecia fisicamente drenado diante de encontros oficiais, como reagiria quando confrontado com segredos capazes de abalar sua própria sobrevivência política? Exaustão não apenas de corpo, mas de alma. Essa imagem de fraqueza ampliava o contraste. Um homem incapaz de enfrentar líderes estrangeiros, incapaz de sustentar suas promessas, incapaz até de erguer a cabeça diante de crimes que exigiam respostas imediatas. E havia mais. Enquanto protegia Maxwell e silenciava sobre Epstein, Trump se mostrava agressivo contra jornalistas, contra ativistas, contra qualquer voz que ousasse perguntar demais. Era como se tentasse compensar a covardia de um lado com brutalidade de outro. Esse jogo de forças revelava sua estratégia: intimidar para desviar, atacar para esconder, rugir em público enquanto se encolhia em privado. Não é exatamente assim que operam aqueles que vivem cercados de segredos? Não é exatamente assim que se movimentam homens acuados, que sabem que qualquer documento aberto pode significar seu fim? A população começava a perceber. Em bares, igrejas, praças, conversas espontâneas revelavam a mesma inquietação. Por que tantos esforços para abafar o caso? Se não havia nada a temer, por que o medo de abrir arquivos?
Essas perguntas não surgiam apenas entre opositores, mas também entre antigos apoiadores, pessoas que haviam acreditado na promessa de drenar o pântano e agora viam o presidente mergulhado até o pescoço nele. O que dói mais? Ser enganado por um inimigo declarado ou descobrir que aquele em quem você confiou era cúmplice daquilo que dizia combater? O clima em Washington ficava pesado. Juízes federais relatavam pressões anônimas, investigadores recebiam ameaças veladas, advogados ligados a sobreviventes eram seguidos. O que parecia ser apenas um escândalo sexual ganhava contornos de guerra de inteligência. E nesse campo nebuloso, Trump não atuava como defensor do Estado de Direito, mas como protetor de uma ordem. É possível chamar isso de governo legítimo? É possível chamar isso de liderança? Ou seria mais honesto chamar de gestão do medo, em que cada segredo mantido vale mais que qualquer lei escrita? A tensão aumentava quando autoridades municipais tentavam resistir. Em Washington, a prefeita Muriel Bowser e a chefe de polícia Pamela Smith enfrentaram diretamente tentativas do governo de controlar a polícia local. Era um choque entre a autonomia da cidade e a vontade de um presidente que desejava dobrar cada instituição à sua autoridade. E dessa vez, Trump perdeu. Um juiz federal afirmou que a tentativa violava a lei e a cidade manteve sua liderança. Esse episódio mostrou algo fundamental. Quando a sociedade enfrenta, o poder recua. Mas será que esse mesmo princípio valeria para os segredos do caso Epstein? Será que a verdade venceria se a pressão fosse grande o bastante? Talvez a questão não seja apenas o que está nos arquivos, mas por que tanto medo deles? O segredo em si já é prova de culpa. O encobrimento por si só já é sentença de condenação moral. E enquanto Trump insiste em guardar a chave da porta, o mundo inteiro sabe que atrás dela não há apenas documentos, mas um retrato fiel do poder contemporâneo. Um retrato em que sexo, dinheiro e política se misturam em uma trama que envergonha a democracia. E é nesse ponto que surge uma pergunta decisiva. O que aprendemos com tudo isso? Aprendemos que nenhum líder, por mais barulhento ou carismático, é maior do que a força coletiva de uma sociedade. Aprendemos que a mentira pode até vencer o dia, mas jamais sustenta o amanhã. Aprendemos que resistir exige paciência, exige memória, exige persistência, mas que a resistência vale cada esforço, porque dela nasce a dignidade que não pode ser comprada. E aprendemos, acima de tudo, que cada silêncio cúmplice prolonga a vida de regimes que se alimentam da covardia. Por isso, calar nunca é opção. É impossível fechar os olhos para o peso dos últimos anos. A proximidade indecente com oligarcas, o encobrimento de redes criminosas, a transformação das Forças Armadas em adereço de propaganda, a tentativa de invadir a autonomia de cidades, o desmonte da confiança pública, tudo isso formou uma herança tóxica. Mas também é impossível negar que em meio a essa sombra brotaram sinais de luz. O estádio que gritou por liberdade, os juízes que resistiram à pressão, os cidadãos que ousaram questionar, os jovens que herdaram não apenas a crise, mas também a coragem. A história não é apenas feita de derrotas, é feita também de cada sussurro que se transforma em coro. E aqui está a contradição mais bonita de todas. Quanto mais Trump se mostrou disposto a se ajoelhar, mais o povo começou a se erguer. Quanto mais ele tentou trancar portas, mais mãos buscaram chaves alternativas. Quanto mais protegeu culpados, mais vítimas encontraram força para falar. É nessa inversão que mora a esperança. Porque nenhum poder, por mais autoritário que seja, resiste ao despertar coletivo. Nenhum projeto de mentira sobrevive quando a sociedade decide abrir os olhos. Esse despertar, no entanto, não pode parar aqui. Ele exige continuidade, exige aprofundamento, exige reflexão. Não basta derrubar mitos falsos, é preciso compreender como eles se constroem,
como se alimentam, como se infiltram em nossas vidas. E para isso é essencial entender quem são, de onde vieram e o que carregam dentro de si esses líderes que moldam o mundo atual. Donald Trump e Xi Jinping não surgiram do nada. Suas trajetórias foram forjadas desde cedo, em ambientes familiares, em disputas internas, em escolhas calculadas e também em contradições íntimas. Compreender essas biografias não é curiosidade vazia, mas ferramenta poderosa para decifrar os movimentos geopolíticos de hoje. Porque cada decisão tomada em gabinetes internacionais está enraizada em histórias pessoais que revelam ambições, medos e obsessões. É por isso que preparamos um e-book exclusivo sobre as biografias de presidentes que moldam o presente e o futuro do planeta. Nele você encontra não apenas cronologias, mas narrativas que mostram como homens como Donald Trump e Xi Jinping se tornaram o que são, desde a juventude até os bastidores do poder. Entender essas vidas é entender por que estamos onde estamos e para onde podemos ir. O e-book está disponível no comentário fixado. Antes de encerrar, quero falar com você diretamente. Se esse conteúdo fez sentido, se provocou em você alguma reflexão, se despertou indignação ou esperança, eu peço, inscreva-se no canal, curta este vídeo e deixe nos comentários a sua visão. Cada comentário seu é parte dessa conversa que precisamos manter viva. Não é apenas sobre informação, é sobre comunidade. Obrigado por chegar até aqui, por dedicar seu tempo, por se permitir sentir, pensar e refletir junto comigo. Isso é o que dá sentido a este trabalho. E eu prometo, ainda há muito mais a ser dito, muitas portas a serem abertas, muitas verdades a serem expostas. Fique comigo para o próximo conteúdo, porque a história ainda está em movimento e juntos podemos aprender a lê-la de frente sem medo.